tomemos algum tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus, sob o sermão intitulado O Amor de Deus. Há muito tempo atrás, vivia uma família de coelhos. O bebé coelho cresceu até uma idade em que podia falar fluentemente e parecia bastante adorável e bonito. Um dia, enquanto o pai coelho e o bebé coelho passeavam no campo, sentindo a quente luz do sol de primavera, de repente, o bebé coelho falou com seu pai. Pai, amas-me muito. Claro, eu amo-te muito. Então, amas-me tanto assim. E ele abriu bem os seus braços. Por ser um bebé, por mais que abrisse os braços, eles não se estendiam muito. Assim, ao dizer, amo-te ainda mais do que isso, o pai estendeu os braços, que pareceram incrivelmente maiores ao bebé coelho. Quando o bebé pensava nisso, sentia que o amava mais. No entanto, quando ele comparou os seus braços largos e esticados com os do seu pai, eles não tinham nem metade da largura. Então, ao pensar, como posso mostrar que o amo mais, ele começou agora a saltar. Enquanto dizia, eu te amo tanto, ele tentou saltar o mais alto possível. Mas sendo um bebé, ainda não tinha desenvolvido muitos músculos nas pernas e não conseguia saltar muito alto. Pai, o quanto me amas? Perguntou ele. O pai coelho começou a saltar para cima e para baixo, dizendo, eu te amo tanto, saltando tão alto que as suas orelhas podiam tocar nos ramos altos de uma árvore. Embora o bebé sentisse que amava o seu pai da mesma forma, nunca conseguiu alcançar a dimensão do amor do seu pai, por mais que tentasse. Através desta pequena história, o que quero transmitir a todos vocês é que, por mais que amemos a Deus, não podemos preencher nem metade, nem sequer um décimo ou um centésimo do amor que Deus nos concede. Por acaso, deparei-me com uma história destas num livro infantil. Por mais que os filhos amem os seus pais, a sua capacidade de mostrar esse amor é limitada. Mas o amor de um pai e de uma mãe, por mais modestamente que seja demonstrado, é sempre grande e tremendo. Isto significa que não se pode comparar a altura do seu amor, nem a largura do seu amor. Portanto, vamos dedicar algum tempo hoje para aprender que, ao compreender corretamente o amor de Deus, podemos progredir rapidamente no sentido de completar o Evangelho e observar fielmente todos os decretos, regulamentos e leis que Deus nos ordenou que guardássemos sob a sua graça. Nesta época, se alguém não consegue compreender corretamente o amor de Deus e se limita a ir à igreja, a pregar ou a participar em atividades do Evangelho, não pode durar muito tempo sem o levar inevitavelmente à exaustão. Por outro lado, se compreendermos corretamente o amor de Deus e levarmos a cabo o Evangelho, penso que podemos continuar esta obra de Evangelho por 100 anos ou mesmo 1000 anos. Caso contrário, acabaria por ser um Evangelho pregado apenas para nossa própria alegria e satisfação própria, sem compreender o significado do verdadeiro Evangelho que Deus deseja, nós apenas o levaremos a cabo. Então, inevitavelmente, a fadiga instalar-se-á rapidamente, levando-nos a sentir-nos cansados, a enfrentar dificuldades e a sentir a infelicidade. Por isso, devemos descobrir continuamente o amor de Deus Pai e de Deus Mãe em todos os ensinamentos da Bíblia e percorrer fielmente o caminho do Evangelho com um coração cheio de alegria e gratidão. Vamos estudar sobre o amor de Deus, recorrendo ao livro de João, capítulo 3, versículo 16.
Vejamos o capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou muito o mundo e os seus filhos no mundo. Não é por isso que ele veio a esta terra como único filho, sacrificando o seu corpo na cruz pelos seus filhos e derramando o seu precioso sangue, para que possamos estar em condições de receber o perdão dos pecados e a salvação. Assim, o ensinamento dado em João capítulo 3 é que Deus acarinha e ama o seu povo, os seus filhos que estão no mundo. Vamos examinar mais detalhadamente como Deus acarinhou os seus filhos através do capítulo 53 de Isaías. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Isaías, capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui, a cena em que Deus foi traspassado pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades por causa dos seus filhos, foi descrita nas profecias do profeta Isaías. Através da profecia de Isaías, podemos ver que tanto Deus Pai como Deus Mãe levaram todos os pecados dos seus filhos, vivendo uma vida enquanto carregavam tais fardos sobre si. Ninguém nos ensinou ou disse isto, mas, deste ponto de vista, Deus esforçou-se por guiar e salvar todos os seus filhos.
이끄시고 또 살리시기 위해서 애쓰셨다는 것입니다. A Bíblia diz que Ele mesmo levou todas as nossas iniquidades. 이러니까 Há muitos mandamentos na Bíblia. Mas qual é o maior mandamento? 가장 큰 계명은 뭐라고 했습니까? Vamos a Mateus capítulo 22, versículo 35. Capítulo 22, versículo 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Em comparação com o que Deus nos concede, não podemos alcançar a largura do seu amor por mais que estiquemos os nossos braços. Em comparação com o que Deus nos concede, não podemos sequer chegar perto da altura do amor de Deus, por mais alto que saltemos para expressar o nosso amor. Deus carregou todos os nossos pecados e iniquidades, sem nunca dizer: é angustiante, mesmo no sofrimento, ou é difícil, mesmo na dificuldade. Deus derramou tudo apenas para salvar os seus filhos dos seus pecados. Então, o que é que Mateus capítulo 22 nos diz para fazer? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. É claro que, dentro deste maior mandamento, há também o significado inerente da sua carne e sangue na Páscoa da Nova Aliança. Acima de tudo, nós precisamos de levar a cabo o Evangelho, compreendendo corretamente o amor do Pai e da Mãe, e tendo fé neles, para que possamos agir com uma fé completa. Não seríamos então capazes de seguir verdadeiramente o caminho de Deus, não com uma fé destinada a ser vista pelos outros, ou esperando o reconhecimento de alguém, mas como uma relação entre Deus e eu. A Bíblia nos ensina: Ame ao Senhor, o seu Deus. Este é o primeiro e maior mandamento, exortando-nos a possuir primeiro a fé que sabe amar a Deus. Quando enfrentamos a mais pequena dificuldade, dizemos: é difícil, é doloroso, sentindo-nos oprimidos só porque não podemos fazer tudo como queremos. Ter tais pensamentos parece ser de natureza humana. No entanto, considerando que Deus se absteve de fazer tudo o que desejava por nossa causa e dedicou toda a sua vida a salvar os seus filhos, não devemos limitar-nos a compreender o sacrifício e o amor sem limites do nosso pai e da nossa mãe apenas em termos do precioso sangue derramado na cruz. Precisamos de considerar que nós existimos hoje e que a verdade da nova aliança nasceu através de um sacrifício ainda maior. Por mais que amemos o pai e a mãe, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa alma, Deus sempre nos trata com um amor muito maior do que o nosso e com um amor maior do que o amor que nós temos por Deus. Todos nós temos de garantir que nunca esquecemos isto. Quando compreendemos plenamente o amor dos nossos pais celestiais, não recuperamos o nosso estado original. Em 1 Coríntios capítulo 15, o que é que diz que vai acontecer no último momento? Todos nós seremos transformados num instante. O dia glorioso em que os nossos corpos mortais serão repentinamente transformados em corpos imortais deve chegar rapidamente. E o fator mais crucial para isso é perceber e compreender corretamente o amor de Deus. Para nos permitir andar no caminho do Pai e experimentar o caminho da Mãe, Deus deu-nos a missão de pregar, não foi?
Todos os santos de todo o mundo estão a realizar diligentemente esta obra. Quer em ambientes mais favoráveis ou em ambientes menos favoráveis, a situação e a localização de cada pessoa variam. Mas, pessoalmente, acredito que aqueles que pregam o Evangelho a lugares mais difíceis podem sentir o amor de Deus mais intensamente. É claro que realizar a obra do Evangelho num ambiente favorável é bom. Mas quando fazemos a obra do Evangelho em condições mais difíceis, podemos aprender e apreciar plenamente o sacrifício do pai e as dificuldades da mãe nos primeiros dias. Por isso, o título do sermão de hoje é o amor de Deus. Uma vez que os santos da Igreja primitiva compreendiam profundamente o amor de Deus, consideravam uma grande honra enfrentar o martírio nos anfiteatros romanos, quando sujeitos a numerosas tribulações e perseguições, e mesmo nos momentos em que os tiranos romanos alimentavam os leões com cristãos. Vamos abrir em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo conseguiu ter este tipo de fé quando compreendeu plenamente o amor de Deus em Cristo. Tendo vindo a compreender o amor de Deus, ele podia falar como se dar a sua vida pelo Evangelho fosse uma coisa pequena. Passemos ao capítulo 21. Vejamos o capítulo 21, versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus, em Jerusalém, farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Tanto a mentalidade do apóstolo Paulo, como a fé dos santos da Igreja primitiva, mostravam consistentemente um grande amor por Deus. Só por acreditarem em Jesus, enfrentaram vários castigos à escala nacional, incluindo serem usados como velas humanas, mas não tinham intenção de tentar evitar tal castigo. Em vez disso, disseram quão grande é o amor que Deus nos concedeu. Eles tinham desejo por Cristo e a esperança no reino de Deus prometido por Ele. A sua fé sempre se centrou em ensinamentos como: nunca deve perder a sua fé, mesmo que alguém tente tirá-la, pois o eterno reino dos céus certamente será seu. Foram escarnecidos, açoitados, acorrentados e encarcerados, apedrejados, cerrados ao meio, mortos à espada, vivendo na pobreza, na aflição e nos maus tratos. Atualmente, tais situações não têm sequer 1/10 ou 1/100 da probabilidade de ocorrer entre nós. Nesta época, Deus reduziu a extensão da perseguição que a Igreja primitiva experimentou. Mesmo em tais circunstâncias, a sua fé permaneceu intacta, porque diariamente se lembravam e sentiam o amor que Deus lhes concedeu.
Por isso, por mais que experimentassem a perseguição e as dificuldades, nunca poderiam abandonar o seu caminho de fé em direção a Deus. Vejamos mais de perto a situação e a condição da igreja primitiva. Vejamos o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá. O quê? Separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada no mundo que possa romper o vínculo de amor, que é a ligação entre Deus e nós. Uma vez que os membros da igreja primitiva compreenderam isto, estavam dispostos a percorrer o caminho da fé, que não era acompanhado por uma vida confortável e fácil. Quantas estrelas existem no universo? Mesmo em galáxias que chegam às centenas de bilhões, existe já um enorme número de estrelas semelhantes à Terra e ao Sol. Existem até 200 bilhões de estrelas, o que faz com que a existência da Terra pareça insignificante. No entanto, o Pai Celestial e a Mãe Celestial vieram a esta Terra por nós. Só o facto deles terem vindo é incrivelmente humilhante e enche-nos de gratidão. Os santos da igreja primitiva perceberam que nada no mundo os poderá separar do amor de Cristo, por mais precioso que seja. Uma vez que compreenderam corretamente o espírito de amor e de amor a Deus, o que ganharam? Eles ganharam fé. O que mais eles ganharam? Eles ganharam esperança para o reino dos céus. Temos de amar a Deus. Sem amor a Deus, a nossa fé não pode crescer e a esperança não pode surgir. Assim, como devemos amar o Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças? Jesus disse: este é o grande e primeiro mandamento. Se o amor que Deus nos concedeu não existe dentro de nós e não é compreendido, nunca poderemos percorrer este caminho de fé. Como Judas Iscariotes, trairemos a meio do caminho, ou não conseguiremos completar o caminho do Evangelho até ao fim, fugindo para o mundo. Só acabaremos por cair na armadilha de uma fé tão insensata. Embora Deus pudesse ter desfrutado de uma vida verdadeiramente pacífica no céu, Ele veio a esta terra e assumiu a tenda de carne. Isto significa a sua determinação de sofrer por nós. Apesar do ridículo, do desprezo e da calúnia das pessoas do mundo, o pai e a mãe resolveram proteger-nos até ao fim. Os santos da igreja primitiva compreenderam que a sua própria existência foi possível graças ao seu santo sacrifício e amor. Foi por causa deste conhecimento que eles foram capazes de possuir uma fé da qual o mundo não era digno. Também nesta época, recebemos de Deus a grande missão de pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Como vimos anteriormente no livro de Atos, o apóstolo Paulo considerava a sua vida como insignificante no cumprimento completo da missão de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? O apóstolo Paulo enfatizou
que nada neste mundo nos poderá separar do amor de Cristo. Ele falou de como é inimaginável sugerir o abandono de um amor tão imenso e profundo que Deus nos concedeu ou tratá-lo como se não fosse nada. Por esta razão, os apóstolos e profetas, tal como todos os santos da Igreja primitiva, não tinham medo de quaisquer desvantagens ou riscos sociais. Se não compreendermos o amor de Deus, podemos facilmente desistir. Sem saber o que o pai e a mãe fizeram por nós, pensaremos apenas, hoje é sábado, por isso devo ir à igreja. E iremos apenas, não para a nossa salvação e perdão dos pecados, mas para ver o rosto dos nossos líderes. Penso que esta é a direção errada. Ao segurarmos o amor de Deus, devemos perguntar-nos, como é que Deus nos está a conduzir? Que tipo de glória é que Ele abandonou no céu para vir a esta terra? Por que caminho de sacrifício Ele percorreu para a expiação dos nossos pecados? Devemos considerar estas coisas uma a uma, tal como é afirmado em Romanos capítulo 8. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não importa as provações, dificuldades ou perseguições que surjam no nosso caminho, se nos lembrarmos sempre do amor de Deus, Ele prometeu conduzir-nos a todos de volta à nossa eterna pátria celestial. Não é a nova aliança, precisamente onde todos esses ensinamentos estão encapsulados. Na verdade da nova aliança, há o sangue do sacrifício, que demonstra o amor de Deus, e a carne de Cristo está infundida nele. Uma vez que o amor que salva os seus filhos, através da sua carne, e pelo seu sangue existe na verdade da nova aliança, devemos valorizar e observar fielmente os seus decretos, regulamentos e leis até ao fim dos tempos. Tenhamos sempre um coração grato pelo imenso amor de Deus dentro da nova aliança. E cheguemos a esta conclusão, como foi registada em Romanos capítulo 8. Absolutamente nada no mundo será capaz de nos separar do amor de Cristo. Até que ponto Deus nos deve amar e acarinhar para termos vindo a esta terra? Porque é que Deus se tornou sacrifício por nós inúmeras vezes, ao longo dos longos 1500 anos da história do Antigo Testamento? É por causa desses numerosos sacrifícios que a nova aliança foi estabelecida. Irmãos e irmãs, a nova aliança não foi criada do nada. Não foi criado de repente um dia no sótão de Marcos, com as palavras, este pão é o meu corpo, e este cálice é o meu sangue da nova aliança. Do ponto de vista físico, pode parecer que sim, mas no mundo espiritual, as condições para estabelecer a nova aliança foram finalmente reunidas, através das inúmeras dores, sacrifícios e derramamento do seu sangue. Quando consideramos o regulamento dos sacrifícios no Antigo Testamento e todos os atos de fé dos apóstolos no Novo Testamento, vemos que a fé emergiu do amor perfeito a Deus. E através desta fé, eles podiam abrigar a esperança no reino do céu. Por isso, espero que, em vez da nossa fé se arrefecer, devido a qualquer calúnia ou obstáculos à nossa volta, ela se fortaleça todos os dias através do nosso amor a Deus. Por maior que seja o nosso amor por Deus, ele só pode ser tão amplo como um coelho bebé que estende os seus braços. Por mais alto que digamos que é o nosso amor por Deus, ele não pode ultrapassar a altura do salto de um bebé coelho. No entanto,
Apesar de Deus nos dar o seu imenso amor, Ele não ostentou, nem fez um espetáculo. Se Ele dissesse todos os dias, eu te amei tanto, poderíamos ficar impressionados com a magnitude e a quantidade do seu amor. Deus acarinhou-nos silenciosamente e amou-nos silenciosamente, sem dizer uma única palavra. Devemos continuar a descobrir isto, perguntando-nos: o que podemos fazer pelo pai e pela mãe? Como podemos dar-lhes alegria? E como podemos dar glória a eles? Devemos ter sempre em mente estas questões e esforçar-nos por sermos transformados de volta ao estado glorioso de que gostávamos uma vez. Entre estes, os aspectos mais importantes são o amor do pai e o amor da mãe. No momento em que nos apercebemos do amor do pai e do amor da mãe, podemos ser transformados no nosso belo estado original, o dos anjos eternos. Esperando que vocês e eu assumamos a liderança na salvação do mundo, com fé, amor e esperança 7 vezes mais forte do que a dos santos da Igreja primitiva, gostaria de concluir o sermão de hoje. Obrigado.